Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Labarros e a gente aqui nesse canal sobre terapia breve, né? Que é o que eu falo muito há 5 anos. Há mais de 5 anos eu trabalho com psicoterapia e espiritualidade. Então, além de minhas outras profissões, eu também sou terapeuta e gosto muito de trocar essa ideia, ter um bate-papo. E se você não conhece o nosso trabalho, siga os estudos avançados de ciência, saúde e espiritualidade. Tá lá, estudos avançados AJU, que é aqui em Aracaju. E meu Instagram, que é Lula Barros Face, que também eu misturo a parte de estética, que eu sou professor de estética facial, com espiritualidade. Hoje o nosso bate-papo, nossa terapia breve, esses poucos minutos aqui no canal, é pare de sabotar o seu potencial. A gente já falou sobre isso no meu Instagram. As pessoas hoje em dia estão sabotando muitos potenciais dela, preocupada na agradabilidade de quem? Dos outros. E tudo isso se comete a uma vaidade. Essa vaidade, ela é associada com a vaidade espiritual. Essa vaidade, ela tem um cunho também de uma vaidade moral, né? E quando a gente vai estudar vaidade, aqui a gente está numa visão, digamos, mística, sem uma pegada religiosa A ou B, né? A gente está numa visão digamos assim, de um potencial de fé gigante que fala do divino, de Deus. Não estou falando de forma tendenciosa, mas claro que eu vou citar várias religiões e várias crenças para a gente unir ciência com espiritualidade, como por exemplo Allan Kardec, na filosofia do espiritismo, né, fala muito sobre a vaidade. Então o espiritismo ele combate muito a vaidade. Ele diz que um grande mal do ser humano é orgulho e vaidade. E quando a gente combate essa base, o ser humano ele facilita mais ser inserido na sociedade de forma mais ética, com acessibilidade e maior paz. E essa pessoa que vive muito a questão da vaidade, ela sobrevive, ela respira o quê? Uma ilusão. A própria psicologia fala, quando você é muito vaidoso, você imagine, se você for parar para pensar numa visão prática, ela precisa dos outros para existir. O que é vaidade? Eu necessito da aprovação dos outros para existir. Vaidade, eu necessito de amor dos outros, eu preciso do carinho dos outros, eu preciso da aprovação dos outros. Imagine, eu preciso da consideração, eu preciso do pódio para que eu esteja vivo, para que eu me ache digno. Então veja a loucura que é, o quanto a gente é judiado quando a gente pega o nosso poder, o nosso potencial, as pessoas que vivem essa ilusão de pegar isso, para que eu exista, eu preciso dos outros. E na verdade você já é você. Você tem que exercer o Deus vivo que existe dentro de você. Vamos botar numa visão cristã. Você precisa ativar um modo do que Jesus, no formato cristão, diz: Vós sois deuses, poder fazer isso e muito mais. Então, o quanto você é grande, mas você nasceu, você cresceu e você assumiu papéis. E são essas caixas e esses papéis onde a gente entra na judiação humana. Então, você é altamente judiado, você é altamente punido. Por quê? Porque você quer assumir as caixas de ser o top, o bonito, o bacaninha, o cheiroso, o gente fina. E as pessoas que estão cheias de etiquetas são as mais sofredoras no inconsciente. Quanto mais eu não me acho de exercer quem sou eu, claro que dentro de uma ética inerente a cada um, não é ética de cartilha. E de um respeito humano. A gente tem que seguir padrões de respeito e de ética humana. Mas eu não estou falando sobre isso. São as caixas que a gente entra numa doideira de ser judiado. A gente precisa o quê? O nosso bate-papo breve hoje, a conversa é breve. É como eu me libertar dos outros. Os outros aprisionam muita gente. Como é que eu faço? Qual é, Lula, essa terapia breve, essa troca de ideia que eu preciso para eu me libertar dos outros? Porque minha vida está travada. Vida travada, você entregou o poder na mão dos outros, né? E para isso, você precisa ter a aprovação de você. Como é que eu me liberto dos outros? Eu me aprovando. E eu me aprovando, eu estando aqui nesse bate-papo de terapia breve, eu buscar o autoconhecimento, eu buscar a reforma íntima, eu buscar o trabalho no bem, né? Que eu estava olhando ontem, Wagner Borges, um grande professor, já fiz curso com ele, e perguntaram para ele, Wagner, qual é a melhor técnica que ele ensina técnicas de saída do corpo, de energia, qual é a melhor técnica de você se livrar de tantos obsessores que o mundo, nessa dimensão, tá punk. Ele sorriu, ele falou: Existe uma técnica que todo mundo é capaz. Alegria, sorrir, alegria verdadeira toda hora. É impossível de alguém se conectar com uma pessoa alegre, que vibra, que acessa a gratidão. Só que nem toda hora a gente tá na alegria, porque toda hora a gente tá assumindo papéis.
papéis de ser o melhor, papéis ilusórios da vaidade, né? De entregar o meu poder na mão dos outros. E aí, o objetivo dessa conversa breve, rápida aqui é: eu não quero consideração de ninguém. Eu quero consideração do divino, do absoluto. Mas sobre os outros, você vai ser interpretado da maneira do mundo dos outros, né? Então a gente tem que entender que a gente recebe um quanto energético para ser gastado com a gente. O que é que a gente faz? Entrega na mão dos outros e a vida trava. E aí, para você ser o bonito, o aceitável, o seu Instagram ser infalível, você é o bacaninha, você é a menina que os pais são cheios de etiquetas, não pode dar uma gaitada, uma gargalhada alta, que é de mulher promíscua, não pode sentar de perna aberta, porque vai ser mulher promíscua, e aí você consegue, começa a seguir várias caixas que muitas vezes não é o do seu eu. E aí é onde a sabedoria, quem sou eu? Qual é o meu jeito? Eu, para atender no formato psicológico, espiritual, vendo uma vertente de científica, de publicar artigo, de gostar de ser professor de pós, de ter um cunho católico, apostólico humano, ou católico, apostólico, numa visão evangélica, numa visão kardecista, e aí o que é que a gente faz? Começa a assumir um monte de papel, mas eu preciso ser eu, para eu atender eu tenho que ter minha identidade é essa. Esse altar faz parte da minha identidade, que é o cunho psicológico e espiritual com que eu trabalho. Eu não posso ter vergonha. Se você tem vergonha de você, você não prospera. Todos aqueles que prosperaram, que voaram, que ganharam dinheiro, saúde, conexão com a espiritualidade, eles confiaram no alto poder, no poder deles. E aí, é preciso a gente compreender que você está onde você se impõe. Lula, minha vida não tá boa, tá tudo travado, porque você se impõe na vida travada. A vida te trata como você se trata. Se você tá dessa maneira, porque você está se tratando dessa maneira. Você está querendo a aprovação toda hora da família, da sociedade, vai viver debaixo da cama, depressão, chorando com ansiedade. Para que você saia dessa, óbvio que aqui é uma terapia breve, a gente vai ter mais outro bate-papo. Para que você cresça, é isso, você com você. Tem uma música evangélica que diz que no final das contas é você e Deus e mais ninguém. Então é sobre isso, é você ter essa certeza que você pede muitas vezes o que você quer, mas você não agradece o que você tem. Então a gente vai, esse bate-papo, essa introdução, que eu vou ter muitos bate-papos aqui com você, essa terapia breve de 10, 15 minutos aqui nesse canal, é para te falar a necessidade que você tem de soltar os outros, os papéis. Você tem que ser o bonito, tem que ser o educado, tem que ser o salvador da pátria, tem que salvar a família, tem que. Ei, não, 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 não. Tá tudo errado. Você veio com o único propósito, se transformar no ser humano melhor e se reformar da sua maneira, do seu tempo, sem se comparar, que o mundo tá doido de comparação e quem compara, para na vida. Então, a sua vida, o seu processo tem que ser respeitado. Muitas vezes você vem no sentido de que, eu em terapia que olho para o paciente e digo assim, me fale rápido, qual foi o tempo que você foi mais feliz? E a pessoa diz, às vezes é um casamento, é desequilíbrio no lar, aí diz, quando foi mais feliz? Eu digo, bora, sem pensar muito. Quando eu tava solteira, quando eu era muito doida, eu digo, então eu quero essa doideira, eu quero que você puxe esse ser doido, claro que você já ganhou maturidade, isso estou falando 10 anos atrás. Mas o que é ser doido para você? Ser você. Você era você, e aí você estava feliz. Então vamos puxar a sua essência de que hoje tem várias coisas que você quer fazer, mas não tem como mais você evoluir. Mas quais são os papéis que você foi assumindo que você tem feliz? A melhor mãe. Você não vai ser a melhor mãe, que sempre vai ter uma mãe melhor. Você vai ser a mãe possível que vai dar amor. A melhor esposa. Você não vai ser a melhor esposa do mundo. A melhor filha de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Você não é a Coca-Cola do deserto. Tá todo mundo no mesmo patamar pro divino. Eu tenho que ser a melhor da família. Você não é a melhor da família, você tem que ser respeitar a vaidade que eu falei no início, moral, a vaidade espiritual, se respeitar, né? Deixar de se judiar, soltar os outros e falar agora a vida sou eu comigo. Eu estou fazendo isso, vou comprar um carro, é para mim, ou é por exposição da sociedade que impõe que eu sou médico e tenho que ter um carrão, né? Quem disse que a carteira você tem que ter um carrão para mostrar que você é próspera? Porque hoje aqui nesse canal você vai ver que eu vou falar do início de prosperidade, de abundância de dinheiro, mas a verdadeira prosperidade é o quê? Paz. A gente vai aprender a ganhar dinheiro, eu vou falar de rituais no sentido bom para ganhar dinheiro. Hoje a pauta é parar de se sabotar, pare de sabotar o seu potencial,
Mas veja, sobretudo é como você tem mais paz, que esses 10 minutos, 15 foi para você parar e eu quis dar uma paulada na sua cabeça e falar: vamos parar de dar poder para os outros. O problema do outro, a maldade do outro é um problema interno do outro, não é seu. Então vamos parar de querer agradar, de querer bancar o santo, de querer bancar o melhor e soltar esses papéis todos. Quando a gente vai para o contexto religioso, é um monte de papel. Dentro de uma igreja, de um centro, de um ter. Meus irmãos, você fala assim? Não, então você não vai falar lá. Você tem que ser você. Então, como é que você começa a exercer o seu papel para não querer? Claro que a gente não quer desagradar ninguém, mas a gente vai ter que desagradar para evoluir, dói, a gente vai ter que desagradar, porque a luz ela vai brotar, né, e a sombra vai ser ofuscada. Então, assim, finalizando o nosso bate-papo, que é a terapia breve sobre você parar de se sabotar, parar de sabotar o seu potencial, é quais são, é a pergunta que eu vou te falar, quais foram os papéis que você foi assumindo de mentira, que você sabe que você tem que soltar? A melhor mãe do mundo, é mentira. O melhor filho do mundo, o que sofreu, que agora deu a volta por cima. Que volta por cima? Não, aqui quem quer saber da sua vida, a não ser de você e do divino. Então vamos parar de rotular essa fantasia, vamos assumir essa responsabilidade de você com você, anotar quais são os papéis verdadeiros de você com você mesma. Eu sou assim, eu quero ser assim, eu não quero. Então, e aí você começa a soltar pesos. Ah, Lu, eu tô indo para um local que eu não quero. Não vai. Eu tô assumindo, tô indo para uma reunião da família que eu não vai. Você tem que ser você, parar de assumir esses papéis para os outros e assumir o principal, respeitar você, parar de ser judiada, que é o meu objetivo principal desse bate-papo, dessa terapia breve. Você receber um quanto energético para ser gasto com você. E o que é que você está fazendo? Eu tô bem. E essa camisa tá boa. E será se o outro entendeu? Aí vai viver doente, como você tá? Bloqueado, bloqueada, travado, problema no lar, problema em tudo, até na parte sexual, de dinheiro. Então, como é que você vai? Vai respirar, pegar um papel, uma caneta. Aqui eu tô com minha parte digital e você vai colocar. Quais foram os papéis que você assumiu que você tem que soltar? Assumir o papel da pessoa mais educada do mundo. É mentira, você não é mais educado do mundo e quando você está sozinho você fala porra e vai ter que falar porra numa reunião de família. Porque você vai ter que ser você, entendeu? Parar de ser o anjinho, que anjo tá lá na 10ª dimensão, você tá na terceira. Se eu ou você fosse melhor um pouquinho, a gente tava em outro local, em outras esferas multi aí facetárias espirituais. Você tá aqui, tá todo mundo no mesmo barco. Então você não é a anjinha nem o anjinho. Vamos parar de mentir para os outros e falar a verdade para a gente mesmo, para a gente ter paz. Ter sobre isso, para a gente finalizar. Anote todos os papéis que você assumiu que não são seus, solte, queime, bote uma vela, queime, faça uma oração com o divino, diga eu quero queimar esses papéis, que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais respeitado, mais respeitada, e você vai assumir a pessoa mais importante da sua vida, tirando o divino, que é você. Então, espero que esses poucos minutos dessa terapia breve faça com que você se volte para bem longe, que é para dentro de você. Eu sou o Dr. Labarros. Próximo bate-papo estaremos aqui juntos para que a gente possa trocar uma ideia e construir coisas positivas, prósperas e abundantes.